Oi, pessoal. Meu nome é Alexandre Baumgarten. Para quem não viu no vídeo inicial, sou doutorando em epidemiologia pela URGS. Fiz minha especialização em pacientes com necessidades especiais aqui na BO, no Rio Grande do Sul. E o curso de hoje a aula de hoje vai ser sobre epilepsia. Essa aula ela teve como base o meu trabalho de conclusão do curso e também alguns dados da professora Fernanda Franco, alguns slides da professora Fernanda Franco que passou. Mas então, o que é epilepsia? A epilepsia ela é a doença neurológica grave mais comum no mundo. Estima-se hoje que a proporção da população geral com epilepsia ativa esteja entre 4 a 10 pessoas para cada 1.000 habitantes. Essa prevalência ela é ainda maior em pacientes com menos de 2 anos de idade e com mais de 65 anos, ou seja, ele pega bem as extremidades da idade. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas no mundo têm epilepsia. A epilepsia, então, que é uma doença neurológica, ela é caracterizada como uma desordem cerebral que pode gerar crises epiléticas. Mas o que seria então um ataque epilético? Ela é uma ocorrência transiente de sinais ou sintomas devido a uma atividade neuronal excessiva ou síncrona no cérebro. Episódios transitórios de disfunção motora, sensorial ou psíquica, com ou sem perda da consciência, ou movimentos convulsivos também podem estar presentes. Uma convulsão, ela então pode se manifestar de forma isolada, com ou sem etiologia conhecida, ou quando os pacientes sofrem ataques recorrentes, o distúrbio ele é denominado de epilepsia. A definição conceitual mais atual de epilepsia é descrita abaixo, sendo conhecida como um transtorno do cérebro caracterizado por uma predisposição duradoura a crises epiléticas e pelas consequências neurobiológicas, sociais, cognitivas e psicológicas dessa condição. A definição de epilepsia, então, ela requer a ocorrência de pelo menos uma crise epilética. Vamos falar então da crise epilética, que ela é definida como a ocorrência transitória de sinais ou sintomas devido a uma atividade neuronal síncrona ou excessiva no cérebro. Esses sinais, então, ou sintomas, incluem fenômenos anormais, súbitos e transitórios. E a gente pode dividi-la, então, a crise em 3 fases. A fase inicial, ela pode manifestar-se desde uma ausência da consciência com fixação do olhar, perturbações com alterações sensoriais, por exemplo, visual, auditiva e olfativa do paciente, o medo, distúrbio momentâneo de memória e movimentos descoordenados e automáticos que podem ou não progredir para uma convulsão. Nesse ponto, então, observa-se a queda do indivíduo ao momento de perda da consciência, levando a movimentos bruscos e anormais de todas as extremidades, podendo causar, por exemplo, um travamento da boca pela hipertensão dos músculos masseter temporais, a hipersalivação e até perturbações do sistema nervoso autônomo, podendo causar, por exemplo, incontinência urinária e fecal em casos mais raros. Após a crise convulsiva, então a pessoa entra num estado de consciência alterada, que normalmente dura entre 5 a 30 minutos ou até mais, em casos de convulsões maiores ou mais graves. Esse período, então, ele é conhecido como o estado de consciência alterada. Ele é caracterizado por sonolência, por confusão, náusea, hipertensão, dor de cabeça o paciente pode apresentar, ou de enxaqueca, e outros sintomas de desorientação. Além disso, então, a amnésia e outros defeitos de memória também podem estar presentes. É nesse período, então, que o cérebro ele tenta se recuperar do trauma da crise. Na foto, então, fica um pouco mais fácil de descrever o que seria a convulsão pela atividade assíncrona do cérebro. Os movimentos bruscos e anormais de todas as extremidades a gente pode ver pela criança, e o travamento da boca pela hipertensão dos músculos masséteres e temporais também pode estar presente. Existem diversas classificações para tentar organizar as crises epiléticas. A que eu gosto mais de utilizar é essa, no qual ela divide em crises epiléticas provocadas, crises sintomáticas agudas, as crises epiléticas não provocadas e as crises reflexivas. Então vamos falar de cada uma um pouquinho mais detalhada agora. As crises epiléticas provocadas, elas são causadas por condições agudas e transitórias, tais como, por exemplo, alterações sistêmicas, metabólicas ou lesões ao sistema nervoso central causada por meio de infecções, um acidente vascular cerebral, um traumatismo craniano, hemorragia intracerebral, intoxicação ou abstinência aguda de álcool também pode ser causas. E para serem consideradas, então, como uma crise epilética provocada, as crises elas devem ter uma associação temporal próxima à condição aguda desencadeadora. O intervalo entre essa condição aguda e a crise ela pode variar dependendo do seu tipo, por exemplo, crises ocorrendo nos primeiros 7 dias após infecção do sistema nervoso central,
ou devido a um AVC, ou devido a um trauma craniano ou esclerose múltipla. Também crises que acontecem na presença de hemorragias agudas das malformações arteriovenosas, ou então crises que ocorrem durante a fase aguda ou com alterações metabólicas graves durante uma infecção, por exemplo, por HIV. O que a gente consegue ver nas crises epiléticas provocadas é sempre essa associação temporal próxima à condição que desencadeou a crise. O segundo tópico da nossa classificação são as crises epiléticas não provocadas, que elas ocorrem na ausência de fator clínico precipitante em uma pessoa sem histórico prévio compatível com epilepsia. O termo ele não provocado ele pode ser muitas vezes impreciso, pois nem sempre a gente pode afirmar que se realmente houve ou não um fator precipitante. Muitas vezes o paciente pode não saber relatar, mas aconteceu algum trauma, algum acidente que pegou e desencadeou essa crise epilética. A sua ocorrência ela começa a ser estimada a partir de um mês de vida e o risco de novas crises após uma primeira crise epilética não provocada ela está em torno de 33 a 50% de chance. Vamos ver agora aqui no YouTube, onde segue o link aqui abaixo, para quem quiser ver o vídeo completo, de como é que seria uma crise epilética não provocada, por exemplo, no recém-nascido. Os movimentos eles são mais discretos do que quando a gente vê uma pessoa adulta, onde ocorre o movimento de queda, onde ocorre todas as fases. Aqui fica um pouquinho mais discreto, mas com o olho um pouquinho mais treinado, a gente consegue pegar e verificar bem como é que funciona essa crise. Nesse vídeo a gente conseguiu verificar bem os movimentos de contratura muscular, que nem sempre em recém-nascidos é tão bem ser visualizado, não fica tão bem descrito que nem nessa criança. E para quem quiser pegar e verificar, olhar o vídeo completo, então ele está aqui na descrição. E o nosso último item, então, da classificação, são as crises reflexas, que ela é denominada reflexa quando a sua ocorrência ela está claramente relacionada a um estímulo externo ou uma atividade do indivíduo, por exemplo, a consulta odontológica. Certos estímulos eles são capazes de despolarizar os neurônios, por exemplo, no momento da consulta odontológica, com o estímulo, por exemplo, dos ruídos da caneta de alta e baixa rotação, a luz do refletor, a contenção mecânica que muitas vezes a gente acaba tendo que aplicar a esses pacientes, e sendo que é de exigência mínima, então, que o ambiente da consulta, sempre quando possível, que se permanecer calmo, devendo-se então evitar estímulos desencadeadores dessas crises. Uma definição operacional de epilepsia para aplicação na prática clínica ela é descrita na literatura, podendo-se destacar, por exemplo, pelo menos 2 crises não provocadas ou 2 crises reflexas ocorrendo em um intervalo superior a 24 horas, uma crise não provocada ou uma crise reflexa e chance de uma nova crise estimada em pelo menos 60%, ou diagnóstico de alguma síndrome epilética. Sendo que a epilepsia ela é considerada resolvida, então, naqueles indivíduos que tiveram uma epilepsia relacionada a uma determinada faixa etária e que agora ultrapassaram essa idade, ou naqueles que tiveram a última crise há pelo menos 10 anos e estão há pelo menos 5 anos sem usar medicações antiepiléticas. Vamos falar agora um pouquinho mais especificadamente do tratamento odontológico aplicado a pacientes com epilepsia. A maioria dos pacientes eles têm conhecimento dos fatores associados ao aumento do risco de crises epiléticas. Tem uma característica que é muito importante destacar, que muitos pacientes que apresentam convulsão, eles têm deficiência intelectual associada, mas ter crise epilética não é sinônimo de ter deficiência intelectual. Então, uma boa anamnese a gente tem que pegar e conversar com o paciente quando possível, ou com os familiares, e verificar nos dias que antecedem ao atendimento se os medicamentos eles estão sendo tomados de forma correta e sempre no horário adequado. E, especialmente no dia da consulta odontológica, verificar se o paciente está se sentindo bem descansado, sendo que é necessário evitar, então, a ingestão de bebidas alcoólicas no período, então, de 24 horas antes da consulta. Para pacientes de difícil controle, então, a analgesia farmacológica ela pode ser empregada com a administração de benzodiazepínicos de 30 a 45 minutos antes do procedimento odontológico, sendo que os estudos apontam que o lorazepam de 0,5 a 1 mg é o mais indicado para pacientes
que apresentam a crises epiléticas. Quanto aos principais problemas odontológicos, o estado geral de saúde ele é de grande importância e reflete então nas principais causas de doenças orais desses pacientes, sendo a hiperplasia gengival ou fibromatose gengival devido ao uso de medicamentos e o traumatismo facial de tecidos moles e duros muito presente devido à queda do paciente em crises convulsivas. As cicatrizes na pele e fraturas dentárias não são incomum. É muito relatado também na literatura casos de avulsão dos incisivos centrais. A hiperplasia fibrosa gengival, advém dos efeitos colaterais de algumas drogas utilizadas, como por exemplo a fenitoína. É comum observar-se aumento dos tecidos gengivais após 2 a 3 meses do início do uso dessa medicação, apesar de que esse quadro ele pode ser agravado devido ao controle inadequado do biofilme dental, uma vez que as profundas bolsas periodontais, que são formadas devido a essa má higiene, favorecem o crescimento de micro-organismos anaeróbicos. As cavidades de cáries dentárias, restaurações deficientes ou falhas e bandas ortodônticas não adaptadas também deve ser verificada durante as consultas odontológicas, que podem ser causa do aumento dessa hiperplasia gengival. A hiperplasia fibrosa gengival ela pode muitas vezes dificultar a mastigação, causar problemas estéticos na fala e na erupção dental. E, em geral, a mucosa ela se apresenta de coloração mais pálida em comparação com a parte da gengiva saudável, e é mais pronunciada nas faces vestibulares dos dentes anteriores e mais frequente na maxila do que na mandíbula. Em alguns pacientes, então, o aspecto inflamatório da gengivite ele é mais evidente. Medidas necessitam ser tomadas para a manutenção e controle da hiperplasia gengival, devendo ser dadas instruções de higiene bucal com rigoroso cuidado diário, profilaxia profissional periódica, com especial importância para a remoção do cálculo dental e fatores retentivos de placa de biofilme dental devem ser realizados. As restaurações elas precisam estar sempre bem adaptadas e sem regiões de irritação. Quando a hiperplasia gengival ela for de caráter grave, podendo influir na função estética ainda, o tratamento cirúrgico muitas vezes ele pode ser indicado. Outros fármacos anticonvulsivantes, como a carbamazepina e a lomotrigina, eles podem causar xerostomia. Se associar então a uma má higiene oral, maiores índices de cáries e candidíase oral eles são encontrados. Quando necessário, então, algumas situações clínicas requerem aplicação de flúor, profilaxias profissionais frequentes e tratamento periodontal, além do uso de saliva artificial nos casos em caso de xerostomia, também pode ser indicado. Esse é um quadro criado por mim, que eu utilizo muito na prática clínica, em qual ele descreve o medicamento, seus nomes comerciais, porque muitas vezes o paciente ele só sabe o nome comercial e não a fórmula mesmo do medicamento em que ele está tomando, as suas implicações bucais direta e indiretamente, além das interações medicamentosas quando nós tivermos que prescrever algum medicamento. Para quem quiser então sinta-se à vontade, só posso pausar o vídeo e olhar um pouco com mais calma cada medicamento e suas características. Por exemplo, a fenitoína, como já dito, ela pode causar hiperplasia ou sangramento gengival, a cicatrização demorada, a leucoponia, aumento da incidência de fissuras de lábio e palato em filhos de gestantes, e podem ter interações medicamentosas com fluconazol, metronidazol, a eritromicina, rifamicina, paracetamol, aspirina e o ibuprofeno. Nesse próximo slide, então, segue a continuação da tabela, com outros fármacos anticonvulsivantes e as suas implicações e interações. Esse quadro ele foi então adaptado por mim com base em outros autores, que segue aqui se quiserem olharem a referência original. Quanto aos anestésicos, para uso local, o uso de lidocaína com adrenalina ele é preconizado na literatura, assim como a utilização de seringa carpule com aspiração para evitar injeção intravenosa. Quanto à sedação farmacológica, o midazolam, então, ele pode causar convulsões, devendo ser evitado o uso desse medicamento. A anestesia geral, então, ela é a forma de diminuir o estresse do paciente durante o procedimento, tentando evitar-se, então, assim, crises convulsivas, é o nosso padrão ouro. Mas, muitas vezes, o paciente não tem condições de arcar com um tratamento para anestesia geral e a gente ainda acaba sendo barrado muitas vezes pelo sistema para conseguir um atendimento mais facilitado para levar o paciente a bloco cirúrgico. Se o paciente necessita de próteses, as totais ou parciais removíveis, elas não são as mais indicadas, sendo as próteses fixas de primeira escolha, porque uma vez que elas são acimentadas, elas têm menor risco de aspiração ou se deslocarem e causarem algum trauma intrabucal durante uma crise convulsiva. Quando o paciente então também ele perde dentes devido ou a má higiene ou algum trauma, tem a indicação de serem substituídos para evitar que a língua ela fique presa nos espaços causando traumas e feridas, sendo a reposição dentária
por meio de implantes dentários, a mais indicada, tendo que os implantes a gente já sabe que se apresentam uma ótima sobrevida e raramente são perdidos, a menos que tenha um trauma muito forte ocorrendo novamente. Caso venha a ocorrer uma crise durante o atendimento odontológico, é necessário que o próprio cirurgião dentista mantenha sua calma, pedindo para todos da equipe que façam o mesmo, não tentar evitar parar essa crise e cuidar sempre para que o paciente não se machuque, como por exemplo, mantendo longe de qualquer objeto que possa feri-lo. Se o paciente apresenta, muitas vezes a gente coloca coisas na boca do paciente, por exemplo, dique de borracha, isolamento absoluto, essas coisas, tentar removê-lo sempre da boca do paciente para evitar a ingestão, remover o paciente da cadeira odontológica e colocar ele deitado no chão, sempre com alguma coisa macia sobre a cabeça para evitar que ele fique batendo a cabeça durante a crise. Não colocar nada na boca do paciente, deitando-o de lado com a cabeça elevada para que possa respirar bem e não aspirar o conteúdo do estômago para os pulmões. Outros cuidados a serem realizados durante uma crise é afrouxar as roupas do paciente, proteger sempre a cabeça de quedas, virar o paciente de lado dobrando a perna e o braço oposto e também controlar o tempo dessa crise convulsiva. É sempre esperado que a crise termine espontaneamente. É necessário então deixar o paciente após a crise repousar ou dormir, ficando com ele até que ele se recupere a consciência normalmente, levar para o atendimento médico, especialmente quando for a primeira crise que ocorreu no consultório odontológico, se a crise durar mais de 10 minutos, ou se ele se repetir em intervalos breves, ou tiver sofrido algum tipo de ferimento. Em casos de crises prolongadas, sempre deve ser chamado o serviço médico de urgência, avisar a família e questionar sobre eventos anteriores, assim como o uso de medicamentos para epilepsia, porque muitas vezes os pacientes acabam não informando que possuem crises com medo de não serem realizados atendimentos. E a falta de tomada de medicamentos geralmente é a maior causa das crises. Quando os pacientes estão bem controlados quanto ao uso dos medicamentos, essas crises são mais difíceis de ocorrerem. Então, sempre verificar durante a anamnese muito bem o quanto à tomada de medicamentos que o paciente está sendo realizado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tenham aprendido alguma coisa de novo. Segue o meu contato, então, e até a próxima aula.